Olá, tudo bem com você? Meu nome é Márcio Moreira, sou comunicador com mais de 20 anos de atuação, com forte participação no jornalismo ambiental. E hoje vamos bater um papo sobre áreas úmidas. Nesse dia 2 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial de Áreas Úmidas. E essa data é uma homenagem à primeira convenção de Ramsar, realizada na cidade iraniana de Ramsar em 1971, há exatos 52 anos, e que desde então visa incentivar a gestão racional e sustentável das zonas úmidas. E hoje também é dia de estreia do podcast do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, o INCT-INAU. E você, internauta, já vai enviando sua pergunta, que daqui a pouco os nossos convidados vão estar aqui respondendo o seu questionamento, a sua dúvida sobre áreas úmidas, beleza? E nesse episódio vamos falar sobre o primeiro inventário brasileiro de áreas úmidas. Existe urgência para a realização do inventário? E se existe, por quê? E quem vai nos auxiliar a encontrar respostas para esses e outros questionamentos são os nossos convidados que estão aqui no estúdio da LAC Concurso. O professor Dr. Paulo Teixeira, coordenador do INAU, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, e diretor interino do INPP, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Obrigado, professor Paulo, pela presença. Obrigado, Márcio. É um prazer estar aqui. Também está aqui no estúdio da LAC Concursos a professora doutora Kátia Nunes da Cunha, vice-coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, o INAU, e professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Olá, professora Kátia, muito obrigado pela presença. Olá, Márcio, muito obrigado pelo convite. E ainda participam dessa conversa, mas de forma remota, o mestre em Ecologia, Fábio Chicuta, ele que é analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e ponto focal nacional da Convenção de Ramsar. Boa tarde, Fábio. Muito obrigado pela presença. Meio ambiente. E espero que a gente consiga conversar bastante nesse momento aqui. Espero que a gente consiga conversar bastante nesse momento aqui. Espero que a gente consiga conversar bastante. E a pesquisadora e doutora Yara Scheff, e a pesquisadora e doutora Yara do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e sócia fundadora do Instituto Bioma Brasil. Professora Yara, muito obrigado pela presença. 2 de fevereiro, dia de Iemanjá e das zonas úmidas. E também vamos conversar com a doutora Maybe Bandeira, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Obrigado, professora Maybe, pela presença. Professora Maybe, pela presença. Obrigada pelo convite. Professora Maybe, pela presença. Obrigada pelo convite. E lembrando você que envie sua pergunta, que daqui a pouco os nossos convidados vão estar respondendo, beleza? Manda aqui no chat. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo, eu quero citar o trecho de uma canção que nos leva a refletir o momento atual e o futuro das áreas úmidas brasileiras, que diz: eu fui a Corumbá para no Pantanal olhar a bicharada. Fui para ver, não vi. Que decepção senti. Vi quase nada. Esse é um trecho da letra de Adeus Pantanal, escrita por Itamar Assunção em 1988. 35 anos se passaram e essa música ecoa como um alerta contra a devastação que vem ocorrendo nas últimas décadas na maior planície alagável do mundo. E para a gente iniciar nosso bate-papo, nesse dia 2 de fevereiro, Dia Mundial de Áreas Úmidas, eu pergunto ao professor Paulo Teixeira, que é coordenador do INAU e diretor interino do INPP. Professor, atualmente o INAU vem liderando ações no que diz respeito à coleta de informações com diferentes fontes de pesquisas que visam a elaboração do primeiro inventário brasileiro de áreas úmidas.
Conta para a gente desse convite e o que a sociedade pode esperar desse inventário. Márcio, na realidade, essa é uma demanda já do Ministério do Meio Ambiente, porque o Brasil ele é signatário da Convenção de Amsterdã desde os anos 90, e enquanto vários países do mundo hoje se referem à restauração de áreas úmidas, nós sequer sabemos aonde estão as nossas. Então é muito importante que nós façamos este inventário, porque a partir deles e com essas informações na mão, os tomadores de decisão poderão elaborar políticas públicas para a conservação e uso sustentável destas áreas que estão entre as mais ameaçadas do mundo, as áreas úmidas, se não são as mais. Fábio Chikuta, representante do Ministério do Meio Ambiente, analista ambiental. Fábio, o Brasil demorou para iniciar esse inventário nacional? Olha, Márcio, infelizmente a gente demorou um pouco para começar esse processo, tá? Ele, na verdade, já teve tentativas anteriores, mas o que é muito importante, né, é que a gente consiga fazer um inventário bem feito, com qualidade e que traga, de fato, um retrato real do que são as áreas úmidas do Brasil, né? Quais são essas áreas, quais as características, onde elas estão, né? Porque, enfim, para você ter uma ideia, Márcio, a gente tem desde a primeira convenção de Amsterdã, que é de 1980, já tem recomendação, já tem documentos finais da convenção colocando o inventário como uma ferramenta importante para todos os países, né? Então, o ideal é que a gente tivesse começado há muito tempo, né? Porque a gente tem no mundo, na verdade, um panorama um tanto assustador da situação das áreas úmidas, né? As estimativas da convenção, do painel científico da convenção, é que a gente tenha quase 90% das áreas do mundo, as áreas úmidas no mundo, com algum grau de degradação, tá? E sendo isso, boa parte dessa degradação ela foi nos últimos 50 anos, cerca de 35%. Então, se a gente pegar a importância biológica, a importância social, econômica que tem essas áreas, né, no mundo inteiro, especialmente para nós no Brasil, obviamente que existe essa demanda, essa pressão para que a gente faça o mais rápido possível o inventário, para, como o Paulo disse, a gente conseguir ter políticas públicas embasadas em dados reais, embasados no que é a realidade. A gente só consegue trabalhar com políticas de uma forma correta se a gente conseguir, de fato, ter um cenário, um retrato da onde estão essas áreas úmidas, quais as características delas que precisam ser conservadas, usadas de uma forma sustentável ou recuperadas. Então, assim, o Brasil tem pressa, né? A gente tem pressa para ter esse inventário, tá? Apesar do começo que atrasou um pouquinho, tá? Bom, a gente está falando sobre áreas úmidas e muitas aqui que estão acompanhando, muitos internautas devem estar se perguntando, mas o que é uma área úmida, né? E aí eu pergunto à professora Kátia Nunes da Cunha, professora, todos os ecossistemas em que parte do ano, né, secam e outra parte do ano ficam inundados, são consideradas, esses ecossistemas são considerados áreas úmidas? E eu ainda pergunto, é possível bater o olho e reconhecer uma área úmida? Ela pode existir tanto no campo como na cidade? Márcio, você acabou de definir área úmida com a sua pergunta, né? Então, ela é muito mais simples para nível popular, para nós trabalharmos. Então, é um lugar, né, um espaço onde acumula água, geralmente superficial, ou ela pode estar no solo, encharcado, né, e que dá condições de ter organismo vivendo naquele espaço. Qualquer brasileiro que tenha acesso a um sítio, a uma fazenda, ou acampamento, quem faz passeios em cachoeiras, algum momento da vida deles, alguma época do ano, não chega com carro, ele tem que desviar do lugar que antes ele passava, porque não quer sujar o sapato de lama, né? Então, isso daí já ajuda a gente a reconhecer uma área úmida. Então, tem muitos tipos, e os brasileiros têm nomes diversos para áreas úmidas. Pode ele não saber que o nome técnico é área úmida, mas ele tem um nome,
né, regional, popular, que ele define, né? Quanto à sua... se a gente pode reconhecer, se uma cidade tem, sim, claro. E aqui entra um alerta, que é muito importante. O papel das áreas úmidas, dos riachos, dos córregos na cidade, com as suas áreas na borda, aonde quando vem enxurradas, a água transborda, porque só o riacho, o canal, não suporta uma carga de água de uma enxurrada, de uma chuva muito forte. Então, é importante manter nas cidades, né, essas áreas úmidas ao longo dos riachos, dos córregos, também aquelas áreas de brejos que existem. Por quê? Porque ali vai absorver a água, ajudar a absorver para não ficar inundando determinadas ruas, determinados centros. Muito bem. Aí a gente também até pergunta, existem áreas úmidas no litoral brasileiro, né, numa extensão imensa de 8.000 quilômetros, né, professor Yara? E aí eu gostaria de perguntar à professora Yara da Universidade de São Paulo, as mudanças climáticas já começaram a ocorrer sobre as áreas úmidas na costeira tropical? Sim, sobre todas as áreas úmidas, costeiras ou continentais. E, na realidade, o que nós estamos chamando de mudanças climáticas é o novo sistema que nós estamos convivendo. Nós estamos assistindo a uma mudança muito rápida para uma gestão ambiental que vai exigir de nós e de todos os sistemas vivos uma série de adaptações. O que antigamente era feito adaptado em milhares de anos, hoje em dia, na época de um ciclo de vida de uma geração, já são exigidas adaptações para as novas condições de clima, de ambiente. Dentre essas novas situações climáticas, nós temos aumento de temperatura, o aumento térmico envolve aumento de oxidação, aumentando a oxidação, a matéria orgânica vai se transformar mais rapidamente, então nós temos grandes transformações da própria matéria orgânica que é produzida nas zonas úmidas, consideradas o carbono azul, que é um carbono muito valioso, é o carbono que está sendo sequestrado da atmosfera, e esse carbono é conhecido também como um gás de efeito estufa. Tem um outro que é mais danado ainda, que é o gás metano. Ele é 5, 10, 20 vezes pior, mais danoso para a nossa atmosfera do que o gás carbônico, o dióxido de hidrogênio. Então, tudo isso está acontecendo tanto nas regiões continentais, nas regiões de rios, várzeas, como na zona costeira, porque áreas úmidas nós temos recifes de coral, praias, costas rochosas, bancos de lama na região costeira, bancos arenosos. Então, todas essas áreas são áreas úmidas, e sobre elas já estão se manifestando essas mudanças que não estão por aí pela primeira vez, mas estão ocorrendo de forma extremamente rápida. O nível dos oceanos está aumentando. Ao longo do litoral brasileiro, temos segmentos, como o segmento aqui do litoral sudeste, onde até o final desse século nós já vamos estar com cerca de 40 centímetros a mais do nível do mar, que já está subindo. Já está subindo. Então, nós temos manifestações das mudanças climáticas, sim, ao longo do nosso litoral, sim, e não é exclusividade do Brasil. Muito bem, professora Yara. Maybe, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia,
Eu pergunto, já existe um mapeamento das áreas úmidas na região de Savanas de Roraima? Então, Márcio, aqui tem pouquíssimos trabalhos já levantando, né? A gente tem poucos estudos já de 2007 fazendo a descrição do que aqui eles chamam regionalmente as áreas úmidas de lagos, os lagos dos lavrados, né? Do lavrado. O que é o lavrado? O lavrado é a região de savana. Quando você pegar um mapa de Roraima e você vê uma manchinha no canto direito, assim, imaginando Roraima como um quadrado, no cantinho direito tem uma manchinha branca ali diferenciada, que não é uma região de floresta, é uma região de campo, campos abertos com pouquíssimas árvores espaçadas. Então, ali está localizado o lavrado, né, que é a região de savanas, e aqui, regionalmente, eles chamam de lavrado. Então, em 2007 começou, né, o levantamento, mas fazendo a descrição desses lagos, né, pontualmente, assim, dos lagos do Lavrado de Roraima. Agora, em 2021, né, 2 anos atrás, teve um outro trabalho fazendo a inserção das áreas alagáveis do Rio Branco. O Rio Branco é o principal rio que tem aqui em Roraima. A bacia do Rio Branco é a única bacia que tem em Roraima. A principal bacia, né? Todos os rios escoam até o Rio Branco desce e desemboca no Rio Negro. O Rio Negro é um dos principais afluentes do Rio Amazonas, né? E em termos de áreas úmidas também, é um dos pouquíssimos trabalhos que se tem, fazendo a descrição, né? A inserção das áreas, das margens alagáveis do Rio Branco, incluindo nas áreas úmidas, né? Na descrição de áreas úmidas. Mas, no geral, com nome específico, nome técnico de áreas úmidas, a gente ainda não tem o levantamento. Então, agora a gente começou a fazer, né, o grupo de trabalho Saviflor, aqui do INPA, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Nacional de Áreas Úmidas, né, o INAU. Começamos a fazer esse levantamento de áreas úmidas e a gente já tem, né, que a principal região de áreas úmidas com essa definição que a professora Kátia falou e todo mundo explicou, a principal região é o interflúvio, né, a parte bem norte do Rio Branco, onde se tem a junção do rio Urariquera e do rio Tacutu, que são os rios que se cruzam e formam o Rio Branco. A parte de cima, acima, é onde se tem a maior concentração de áreas úmidas. Então, a gente tem nessa região uma distribuição de 11 mil quilômetros na seca e 15 mil quilômetros na cheia. Então, é mais ou menos 25% a 35% do lavrado é uma região de áreas úmidas. E só agora que a gente começou, né, com essa definição de áreas úmidas, incluir fazendo o levantamento dessas áreas úmidas, incluindo como parte do livro, né, do levantamento de áreas úmidas do Brasil. Professora Kátia, podemos dizer então que esse inventário é um marco para a ciência e tecnologia? Eu acho que o primeiro marco que foi reunir cientistas brasileiros que trabalham com essa abordagem, ou de áreas úmidas, ou de água, ou de animais que vivem em áreas úmidas. Aqui nós temos, representando a professora Yara, é um ícone a respeito dos mangues das costas. Ela sempre estudou, então sempre foi um nome notado para o Brasil em relação a isso. Ela está junto com a gente. A Maybe, lá trazendo de Roraima, que a gente não tem informação nenhuma disponível, sabe, para poder trabalhar. Então, esse é um trabalho conjunto, né? Esforço de várias pessoas que se uniram para construir este inventário. Bom, esse inventário estando pronto, né, nós tendo esse material na mão, ele torna-se um instrumento político. Então, o segundo passo é ser reconhecido, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Estado brasileiro, para traçar políticas públicas. E de contramão, eu acho o seguinte: a partir do momento que ele é reconhecido, ele é validado, né,
o que será? Muitos cientistas também irão aderir e estudar áreas úmidas. Aí sim, por quê? Porque ela é rica em muitas condições de estudos de alto nível. Desde você considerar que muitas delas têm uma fase aquática, outra fase terrestre, isso daqui é um potencial que pode ser utilizado futuramente para a agricultura diante desses cenários de mudança climática. Como pode uma planta sobreviver a esses extremos, né? Então, geneticistas, estudiosos aí, ele tem um cabedal de informação e de exemplos para poder fazer isso, né? Então, após esse momento político, cabe ao Brasil fazer o seu mapeamento. Nós já vamos saber quem são, quais os tipos, porque ela varia muito entre os biomas brasileiros. Então, nós estamos com especialistas de todos os biomas, vamos assim dizer. Então, depois que estiver já feito esse inventário, ele precisa ser mapeado para saber aonde estão. Então, aí, pelas características das áreas úmidas, vai ser a escala adequada. Aí são coisas de especialistas que hoje têm uma série de ferramentas, desde sensoriamento remoto, para traduzir isso numa figura onde todos possam saber aonde estão e quem são elas, e a extensão delas no Brasil. Hoje não tem uma estimativa de quantas são, né, no Brasil. Hoje nós temos um quadro maior, sabe? Mas muito deles a gente não detalhou porque você não encontrava informação, né? Então nós sabíamos que existia, mas quando você vai buscar, é um resumo de congresso, né? É conversar com alguma das pessoas. Então nós temos um cenário. Esse cenário primeiro foi o que deu condições para trabalhar neste primeiro produto, né? Que foi onde surgiu toda a classificação e delineamento das áreas úmidas. Porque quando você estuda solo, você sabe, tem podsolo, tem toda uma classificação. A biologia tem todo o reino, né? Seu sistema de classificação. Então, as áreas úmidas também têm a sua forma, a organização, que é hierárquica, e a hidrologia é o ponto principal. Este é o fator que vai dirigir todas essas tomadas de decisões e que nós já temos. Então, essa definição, essa classificação. Agora é o inventário. Professor Márcio, estima-se que aproximadamente 20% do território nacional é composto por áreas úmidas. É através deste inventário que nós vamos saber se de fato são 20%, se é 30%, se são 25%. Ok. Ô, Fábio, então com esse inventário, como que, na sua opinião, como que esse inventário pode ajudar na conservação, no uso sustentável e na recuperação de áreas úmidas? Ele pode e vai ajudar a gente, Márcio. Eu acho que no sentido que agora a Kátia trouxe, né, a importância de ser um marco para a ciência, você alavancar, você ter um denominador comum e saber o que cada um está pesquisando, você conseguir direcionar para as específicas áreas úmidas, essas informações elas vão ser essenciais para se formular políticas públicas que possam estar apoiando, seja a conservação, seja o sustentável, seja a recuperação. Então, por exemplo, como é que a gente vai estabelecer cotas que possam, por exemplo, regulamentar determinada espécie ou de uso, ou que seja... enfim, né, qualquer tipo de uso, qualquer tipo de recuperação, a gente precisa saber do que a gente está lidando, o que a gente está falando, né? Se a gente não tem essa informação, a gente no máximo hoje consegue ter regulamentações, né, que são genéricas. Então a gente está falando, por exemplo, às vezes a gente tem um empreendimento hidrelétrico, a gente trata todos os ecossistemas que estão abaixo, a gente não sabe exatamente o que tem, a gente trata como uma área úmida, como uma área lá que pode ser alagada ou não, mas de qualquer forma a gente não tem a qualificação dessa informação. E pode ter ali dentro ecossistemas extremamente sensíveis, macrohábitats que podem ser acabados, a gente pode ter situações no Brasil de ter hoje ambientes que estão extremamente ameaçados e a gente não sabe, né? Então a gente trata com números bem genéricos, de uma forma muito ampla ainda, né? E nesse meio tempo a gente pode ter ecossistemas que são extremamente importantes, por exemplo, por uma atividade econômica, né, ou por uma atividade social,
e a gente não consegue tratar da devida forma, né? Isso porque a gente não consegue individualizar esses ambientes para elaborar uma política pública. Então, uma política pública ela pode estar fazendo um fomento, né? Então, você pode ter, por exemplo, pagamento de serviço ambiental para determinado ambiente, determinado uso daquele ambiente, ou conservação, ou recuperação, ou é uma regulamentação que limite o uso, que evite ter uma maior degradação dessas áreas, tá? Então, eu vejo uma sinergia muito grande e uma expectativa enorme das políticas públicas conseguirem ser mais incisivas e contribuírem muito mais com o uso, conservação e recuperação dessas áreas, né, do que no atual estado, que a gente não consegue. A gente consegue trabalhar somente no atacado, e a gente precisa sair disso e trabalhar com a individualidade desses ambientes. Professora Yara Scheffer, quais os benefícios da restauração e a urgência de restaurar as áreas úmidas brasileiras? Eu ouço o termo a urgência. Urgência, nós estamos agora com urgência para tudo. Então, é como aquela frase do Milor Fernandes: tanto tempo a gente descuidou do ambiente que agora a gente já está tratando ele só de meio ambiente. Então, o grande Milor Fernandes, muito boa, grande filósofo, já sabia que estávamos atrasados. Mas, realmente, a restauração é uma das etapas da conservação. Para conservar, nós precisamos também melhorar a qualidade daquilo que já foi impactado com algum grau de severidade. E, na realidade, agora é uma novidade que está sendo debatida, na realidade, a gente não restaura, a gente regenera, porque a história de um sistema vai tendo experiências enquanto ele se desenvolve. Essas experiências marcam aquele sistema. Então, quando eu vou anos depois tentar restaurar, eu não posso mais fazer como ele era. Eu tenho que dar a chance do ecossistema se regenerar, segundo as novas condições e os novos episódios históricos. É como atravessar um rio. Você não atravessa 2 vezes o mesmo rio. Você atravessou um rio, quando você for atravessar novamente, você já está atravessando as águas que estavam a montante, estão chegando aonde você está atravessando. Então, nós estamos regenerando áreas que foram perturbadas, foram antropizadas, e nós vamos fazer o melhor possível. Nem tudo é possível de restaurar ou regenerar. Vamos fazer. E aí tem a máxima: sai muito mais barato conservar do que restaurar, né? Então, vamos cuidar do que temos. No caso dos ecossistemas costeiros e aquele que é do meu coração, o manguezal, cada manguezal é único. Cada manguezal é único. Se eu for restaurar um manguezal, é a mesma coisa que se eu for restaurar uma lagoa ou uma área, determinada área do Pantanal, vai exigir técnicas específicas. Eu vou ter um processo de restauração hidrológica específico, único para aquele espaço. Então, cada trecho do Pantanal é único, cada manguezal é único, cada recife de coral é único. Assim como nós temos uma impressão digital, somos únicos. Muito bom. Professora Kátia, o grande desafio hoje é conciliar produção com a preservação, né? E o que a gente tem visto nos últimos anos, que vem se intensificando, por exemplo, a construção de PCHs, né, no entorno do Pantanal. Sem contar as grandes extensões de plantações de soja, de cana-de-açúcar, de algodão. Isso tudo tem mudado a face do Pantanal e pode trazer prejuízos irreparáveis, correndo risco, inclusive, de desaparecer o Pantanal? Márcio, desaparecer, a parte física não desaparece, né? Um morro, podemos tirar toda a vegetação, ele vai ficar nu, mas
é o morro, né? Uma montanha. Então, a mesma coisa no Pantanal. A parte física permanece, mas o funcionamento dele, isso sim, é estrangulado. Tá? Por quê? Porque o Pantanal, ele depende de água que vem das cabeceiras, que está fora da planície de inundação. Está na região de Planaltos, nas morrarias, acima aqui da bacia do Alto Paraguai. Então, qualquer ação que interfere no funcionamento do pulso de inundação, que é justamente essa oscilação da água durante o ano, ou reter essa água, isso traz prejuízo mesmo. Nós vamos lembrar que desde 2019, o Pantanal começou a passar por uma seca visível, porque o mapa Biomas já mostrou um histórico que desde 1995, se não me engano, já começou uma perda de água, área úmida, área que contendo água no Pantanal. É uma redução, cada ano após ano já essa redução. Em 2019 que sentimos mais um pouco. Aí 2020, quem é amigo da seca é o fogo, é o incêndio. Eles estão juntos, né? Porque tem toda uma condição climática de falta de chuva, ambiente extremamente seco, quase desértico, né? E isso facilitou a propagação do fogo. Então, se o Pantanal não tem a inundação, essa vai ser uma realidade. Além de substituir toda a vegetação que nos dá essa paisagem linda durante o ano, vai entrar, são espinheiros lá do Chaco, sabe, da savana, do Cerrado brasileiro, aquelas plantas que não fazem parte do sistema pantaneiro, né? Seria substituída totalmente. Então, isso é muito importante olhar para a região das nascentes, aonde vem, que gera a água para o Pantanal. Eu gosto sempre de citar um exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos com os Everglades, que também é uma área úmida semelhante ao Pantanal, digamos assim, e que nos anos 1940 do século passado, a especulação imobiliária quis tomar conta daquela área, acabou tomando, né, grande parte. E chamou então o Corpo de Engenheiros do Exército Americano, porque reclamava que aquilo era aquele brejo, que tinha muito mosquito, que não dava para fazer nada ali, e os engenheiros do Exército Americano fizeram uma solução, que realmente, quando você aborda um problema de forma não multidisciplinar, acontece isso, né? Está tendo alagamento, o que passou na cabeça do engenheiro? Vamos drenar, né? Fizeram a drenagem. O que aconteceu ao longo dos anos? O lençol freático foi subindo, a pressão hidrostática foi reduzindo no lençol freático e começou a entrar água do mar no lençol freático. Então, nos anos 80 do século passado, em Miami, o pessoal começou a abrir a torneira e tomar água salgada, ou água salobra, né? Uhum. E isso causou um prejuízo enorme, como a professora Yária mencionou, é mais barato conservar do que restaurar. Tem causado um prejuízo enorme ao governo americano, já foram há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a última vez que eu estive lá, já se tinha gastado mais de 10 bilhões de dólares para tentar reverter um pouco o prejuízo que está causando. Essa situação também vem ocorrendo também na região de áreas úmidas na Amazônia, né? Maybe, no entorno das áreas úmidas na região norte de Roraima, por exemplo, vem intensificando a prática do garimpo, né? De que maneira a extração desses minerais podem afetar diretamente a biodiversidade das áreas úmidas, por exemplo, na savana? Igual como a professora Kátia estava falando, né? Que a parte física sempre fica. Aqui é um pouco diferente, né? Porque a extração ela tá mais intensa na região do Rio Arariquera, que fica mais a norte, né? De Roraima. E transforma completamente a paisagem, né? Eles drenam todas as margens dos rios para tirar o ouro, né? E
tem muitos rios que já não são mais um rio, já são trechos. Tem vários documentários, e agora está muito na mídia, né, por causa dos índios Yanomami, que é dentro, principalmente dentro da reserva Yanomami, né, que está tendo o maior foco de extração, principalmente pelos garimpeiros ilegais. Então, a paisagem já se transformou bastante. E o Uraricuera é um dos principais rios que abastecem a água para as áreas úmidas, né, aqui da região do Lavrado. E qual é o problema disso? O problema é o metilmercúrio. O garimpo não só transforma a paisagem. Eles usam o mercúrio, que é um metal, para separar o ouro do sedimento, e esse metal ele é bioacumulativo, né? O que isso significa? Significa que ele vai ficar no ambiente preso em matéria orgânica. Essa matéria orgânica vai passar pela cadeia alimentar, onde um organismo vai se alimentando, um outro organismo se alimenta de outro, e assim sucessivamente. Isso vai ficando na cadeia. Então, a acumulação desse mercúrio carreado pelo rio Uraricuera acumula nas áreas úmidas, e os organismos também transportam, né? Como são sistemas que se conectam quando está na cheia, quando você vem de Manaus para ir para o Monte Roraima ou para ir para a região da Guiana, aqui é uma paisagem lindíssima de se ver, né? Aí você vai pela estrada e vê um aglomerado de ambientes aquáticos, assim, muito parecido com o Pantanal, só que mais característico por ser uma região com muitas gramíneas, né? Por ser savana. Então você tem aquele campo verde e aqueles conjuntos de ambientes aquáticos, assim, aquelas pocinhas espalhadas pelo ambiente. Então é uma coisa bem bonita de se ver. Essa paisagem já mudou muito, muito, muito. Eu estou aqui há pouco tempo, e nesse pouquíssimo tempo que eu estou, já se mudou bastante. Principalmente por causa do garimpo, mas também por causa da agricultura, né, que a gente pode comentar depois. E esse metilmercúrio, né, que é derivado lá do garimpo, ele é muito prejudicial à saúde. Ele causa danos neurológicos, né, como paralisia, e causa até morte. A gente já tem dados aqui de Boa Vista, de pessoas aqui de Boa Vista, que já estão com muito mercúrio acumulado. Então, já tem estudos voltados para peixe. Então, temos estudos muito pontuais, assim. Nas áreas úmidas em si, agora a gente já vai ter alguns dados voltados para acúmulo de mercúrio, né, provindo de lá, do rio Uraricuera, e daqui a pouco a gente já vai ter alguns resultados. Mas, no geral, aonde deságua aqui, que é no Rio Branco, aqui na Foz, a gente já tem lindíssimos resultados e comprovando de que tem uma grande influência de forma extremamente negativa, principalmente nas pessoas, né, além dos animais. Então, aqui, as áreas úmidas, elas têm um papel importante e gigantesco, assim, questão de migração de aves. A gente tem inúmeras aves. A gente está fazendo levantamento agora também, né? E é aquilo que a professora Kátia estava falando. Aqui a gente está num processo inicial de inventariar, mas que, ao mesmo tempo, daqui a pouco a gente já vai ter que, ao mesmo tempo que está conhecendo, tendo que restaurar também, porque a devastação já está sendo enorme. A gente pode comentar sobre isso daqui a pouco também, né? Porque além do garimpo, né, tem o viés da agricultura, que está chegando muito pesado aqui, né? Você falou do metilmercúrio. Eu gostaria de lembrar, né, hoje a questão que a gente está vendo dos Yanomamis, né, que estão muito prejudicados por causa do metilmercúrio causado pelo garimpo. Sim, sim. Sim, e agora tem saído muito na mídia, né? A gente tem visto muitas discussões voltadas para isso, porque já está em estado de calamidade. E a gente fala especialmente lá, porque é pontual lá, né? O garimpo já está muito avançado lá. Mas isso acaba tendo resquícios muito grandes para baixo, né? A gente mede essas coisas lá pontualmente, mas o quanto que isso está influenciando para baixo, não só aqui na região de Roraima, mas o Rio Branco deságua no Rio Negro no Amazonas, o quanto isso está sendo carreado mais para baixo, né? Até desaguar no Atlântico. Então, é uma coisa que está... A gente tem muitas perguntas e ainda poucas respostas, infelizmente, né?
É com urgência já esses estudos. Professor Iari, como interage as comunidades originais costeiras com as áreas úmidas? Olha, na realidade, um depende do outro e o outro depende do um. São os nossos melhores parceiros na hora de fiscalização, de manutenção do ambiente. Aqueles que se valem dos recursos das zonas úmidas, das áreas úmidas costeiras, eles sabem utilizar. E, para não faltar, eles sabem o quanto eles podem retirar. Então, não há mais extração do que a própria recuperação do ambiente para continuar sendo um fornecedor de matéria orgânica. Essa matéria orgânica pode ser como peixe, como camarão, como ostra, caranguejo. Então, as aves que aproveitam e precisam dessa base, dessas áreas úmidas ao longo de toda a costa, que as aves vão mariscar nessas áreas úmidas. Elas comem aqueles minhocóides todos, minhocas, muitas minhocas, poliquetos, anelídeos, quitais, e elas se alimentam, crustáceos, e nós temos aí o guará, que é aquela ave vermelha, bem símbolo dos manguezais lá do Maranhão. Elas têm aquela coloração vermelha porque comem crustáceos. Então, tanto as comunidades de fauna como as comunidades de humanos bípedes, todos eles estão perfeitamente integrados com esse ambiente. A fonte de proteína é garantida pelos manguezais. Não, eu diria é o supermercado do povo. É o supermercado que eles têm acesso. Eles pescam, eles mariscam, eles catam caranguejo, eles trabalham e eles têm todas as atividades associadas ao ambiente e muito dependentes das marés. Então, quando a maré está baixa, tem um conjunto de atividades que eles praticam. Quando a maré está alta, eles se retiram e vão cuidar da horta, vão cuidar do plantio da mandioca, do feijão de corda. E é tudo associado, é um consórcio, eu diria, é um combo. Para ser mais moderninha, eu diria é um combo. Eles se nutrem, eles conservam e, assim, vão mantendo o funcionamento e a prestação, vão auferindo, vão recebendo essa bênção, que são os serviços ecossistêmicos, alimentos, ambiente para práticas culturais, sincretismo religioso, observação desse cenário maravilhoso com o céu azul e uma mata verde. Então, aqueles que usam, cuidam. Quem usa, cuida. Professora Kátia, em 1913 foi criado o Estatuto do Pantanal, mas até hoje ele não foi aprovado pelo Congresso Nacional. 2013, né? 2013 ele foi criado. A que você atribui essa morosidade? E outra questão, muita gente tem dúvida se uma vereda é uma área úmida. Primeiro, sobre o Estatuto do Pantanal. Olha, nós participamos desde o início a essa discussão a respeito da lei para o Pantanal, porque a Constituição Federal prevê que o Pantanal, como é um patrimônio nacional, o seu uso, deve ser assinalado ou definido por lei. Então, por isso, se busca a elaboração dessa lei. Bom, quais são os pontos? Exatamente porque o Pantanal é uma área úmida. As pessoas ainda não conseguem ver um tipo de ecossistema que tem água, um período, inundação, e que tem seca, outra. Não podemos olhar o Pantanal só no período da seca. Ele vai tornar mais produtivo, mais áreas de pasto, se não tiver a inundação nesse lugar. Mas acontece que é a inundação que traz a qualidade de nutrientes para poder subsidiar aquela pastagem. Então,
Bom, qual é o ponto nevrálgico agora dessa lei? O que está pegando a maioria das pessoas que ainda tem falado é que dessa lei ela fala de proteção também no Pantanal, proteção e uso sustentável. Mas quando você vai ver, ela defende a exploração sustentável. Essa palavra exploração já começa a mostrar uma situação meio equivocada. Hoje no mundo não se usa mais essa palavra, né? Exploração, né? Bom, mas vamos lá. Mas não indica quais restrições a esse uso, principalmente aqueles novos empreendimentos. O que é novo empreendimento? Não temos noção. Esse novo empreendimento, então, pode ser qualquer coisa que drena, qualquer coisa que coloca pesticida e qualquer coisa além das características que pode sobreviver ou ser realizado numa área úmida. Outro ponto que é bem focal, que se coloca, se o Pantanal depende da água que vem do Planalto e essa lei ignora esse ponto de vista, então a proteção das nascentes é fundamental que esteja previsto nessa lei, você entendeu? De uma forma mais rigorosa. E vou te dizer, os últimos trabalhos que nós fizemos na Bacia do Alto Paraguai, na região do complexo do Rio Cuiabá, né? Ali você tem a destruição de quase todas as áreas úmidas. Então, isso é uma questão muito importante. A gente tem que olhar. Então, essas áreas precisam entrar dentro dessa política. Deixa eu meter minha colher um pouquinho novamente aí. Na realidade, você vê, esse é o ponto de vista da ciência, né, sobre as áreas úmidas. O Estatuto do Pantanal já foram realizadas N audiências públicas, mas a dificuldade em aprovar é justamente essa. Nós temos muitas partes interessadas. Tem empresário, tem fazendeiro, tem comunidade tradicional, né? Então, a dificuldade de fazer essa costura é que tem emperrado, né? E um pouco também, às vezes, o poder econômico também querendo impor, Fala mais alto, né? falar mais alto, e isso tem emperrado um pouco essa conclusão desse trabalho, que é muito importante aqui para a nossa região. Fábio, como que o governo federal pode apoiar, né, o inventário e, principalmente, a recuperação das áreas úmidas degradadas? E acabamos de ouvir essa questão da morosidade da aprovação do Estatuto do Pantanal, por exemplo. Sim, perfeito, Márcio. Eu acho que tem em vários aspectos, tá? Acho que primeiro a gente tem nessa parte de normas, né, de fato, de legislação, que sempre que você tem uma nova legislação, ela passa pelos ministérios, né, os ministérios são ouvidos e tem uma manifestação. Então, obviamente, a gente sempre espera que seja uma manifestação técnica, né, apesar do ministério ser um órgão político, mas de uma forma geral, qualquer legislação ela sempre vai passar por isso, seja ela possa ter ganhos ou ter perdas para os ecossistemas de áreas úmidas, tá? Então, acho que esse é um aspecto. Mas a gente tem outros pontos importantes também, que, por exemplo, aí focando um pouco mais no inventário, né, que a gente consegue apoiar. Por exemplo, a gente tem projetos que estão em execução com recursos internacionais que têm interesse em como viabilizar um aceleramento desses processos, tá? Então, a gente já ofereceu, inclusive, anteriormente para o INAU, possibilidade de receber demandas específicas de apoio para poder, às vezes, ter alguma consultoria, ter alguma atividade técnica específica, que a gente consiga viabilizar de uma forma de parceria para poder ter um produto, né? Acho que a gente tem realmente como uma parceria, a gente precisa ter esse olhar de ganha-ganha de ambos os lados, e a gente sabe um pouco, né? A gente não sente na pele, mas a gente sabe um pouco das dificuldades que a pesquisa brasileira vem sofrendo, especialmente aí nos últimos anos, né? E da necessidade de se viabilizar as ações no que for possível da nossa parte, né? E eu acho que a gente tem também uma instância importante dentro do Ministério do Meio Ambiente, né, que ele é o Comitê Nacional de Zonas Úmidas, né,
Então, por exemplo, lá atrás a Kátia ela estava comentando que existe já uma classificação, né? Acho que todos aqui já puderam contribuir, inclusive, nesse processo de construção, né? E isso foi uma forma de formalizar e tornar isso discutido tanto com a sociedade civil, academia e governo, foi trazer isso como uma recomendação, uma resolução do Conselho Nacional. Tá? Então, isso se tornou público, se fez debate para que a gente pudesse ter, de uma forma consensuada, um sistema de classificação que pudesse ser adotado, mas que a gente sabe que a gente precisa aprimorar, como a doutora Kátia estava colocando mais cedo, né? Então, a gente espera que o CNZU ele retorne a ter o seu papel de protagonista como um espaço de discussão, um espaço de envolvimento, de amadurecimento de ideias e de recomendações para políticas públicas, e a gente espera que o inventário ele possa também fazer parte desse escopo, né? Então, a gente está aberto para o diálogo e tentar sempre, da melhor forma possível, estar usando esse espaço para integrar o conhecimento científico com as políticas públicas. Permita um pouco, Fábio, fazendo um pouquinho de propaganda aqui, esse nosso sistema de classificação de áreas úmidas, ele também foi adotado, está sendo adotado na Colômbia, com algumas modificações respeitando as peculiaridades do país. Mas é um sistema que está sendo bem aceito no exterior também. Não, excelente. Acho que a Colômbia tem boas propostas, tem ações bem interessantes, né? A gente espera, inclusive, ter, por exemplo, um projeto que ele chama Paisagens Sustentáveis da Amazônia. Então, a gente está querendo que, de uma forma, entre os países, a gente consiga aumentar a cooperação entre os países, né? E possa ter um mecanismo focado exclusivamente nas áreas úmidas, pelo menos para a Amazônia, tá? Então, o ideal que a gente tivesse, obviamente, com os outros, mas inclusive é uma proposta da Colômbia, tá? Então, acho que a gente tem ótimas parcerias para ganhar com os outros países. Muito bom. Professora Kátia, tem internauta aqui lembrando que você esqueceu de responder a pergunta se vereda é uma área úmida. Realmente, esqueci, falhou a memória nesse momento. Não, realmente, as veredas, ela tem toda característica de áreas úmidas, né? Ela tem um solo, inclusive com turfa, né? Matéria orgânica acumulada que está ali. Você tem plantas especiais de áreas úmidas. Agora, lá desde o sertão Veredas, o Brasil já tem esse nome marcado, né? Então faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura brasileira, essa questão de veredas. Mas, no entanto, essas veredas estão sendo degradadas. E elas estão na área de savana, principalmente, e isso é um papel fundamental em termos de recarga, manutenção de água na paisagem e recarga dos aquíferos. Bom, uma coisa é certa, uma vereda degradada, como você pode recuperar a parte hidrológica? Porque todo o sistema em volta já não é mais natural, já está todo coberto com agricultura. Então, o tipo de percolação de água, o tipo de funcionamento já está todo diferenciado. Por que as pessoas têm tanta dúvida se uma vereda é ou não área úmida? Para você ter certeza, as veredas já estão lá na lei, no Código de Floresta, né? Na Lei de Floresta, bem claro, definindo a vereda como uma área úmida. E é das mais ameaçadas. Exato. E de difícil restauração, recomposição delas, por causa do sistema hidrológico que é muito particular. Único, né? Professor Paulo, após 20 anos de luta, finalmente o INPP, que é o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, sai do papel, não é mesmo? Com total autonomia, é isso mesmo? Márcio, eu ia até te pedir para me dar a oportunidade de falar um pouco sobre o INPP, e você está fazendo agora, né? De fato, foi uma luta muito grande nossa aqui, para a criação desse Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Isso
foi um recurso que saiu no PPA do Ministério da Ciência e Tecnologia ainda em 2006. Na ocasião eu era pró-reitor de pesquisas aqui na UFMT e nós fomos buscar então do que se tratava e descobrimos que o então ministro Paulo Sérgio Rezende pretendia instalar um Instituto Nacional para cada bioma. E nós então fizemos a proposta de trazer esse instituto aqui para Cuiabá, no campus da UFMT. Bom, ocorre que, por razões que não cabe aqui detalhar, esse instituto, embora o prédio já esteja pronto, a lei de aprovação já seja de 2013 e o prédio esteja pronto, inclusive antes da lei de 2012, somente agora é que ele foi instituído como unidade gestora unidade gestora de recursos dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então essa minha nomeação agora como diretor interino, e esse é mais um passo de uma história longa e que eu espero que a gente consiga abreviar um pouco, porque na realidade foi aprovado o cargo de diretor e mais 7 cargos, em sua maioria administrativos. Como é que você monta um instituto de pesquisa dessa forma? Mas já é um início, né? Falta o corpo técnico a gente mesmo. tem uma experiência muito grande aqui de trabalhar em rede, desde a época do Centro de Pesquisa do Pantanal. A Kátia é testemunha disso, o próprio INAL é uma rede, e nós pretendemos aqui também, dentro do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, trabalhar com as nossas instituições parceiras, numa rede horizontal não competitiva, de forma a aproveitar as vantagens de cada instituição. Além de ampliar essa rede, né, de pesquisadores que já existe, né, qual que é a sua expectativa como primeiro diretor do INPP? Então, a minha expectativa é estruturar a instituição sob o ponto de vista administrativo e trabalhar com a população. Eu sempre gosto de falar que a gente busca unir o conhecimento científico ao conhecimento tradicional, né? De maneira a que a gente possa, então, contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população, não só do Pantanal, mas de diversas outras áreas úmidas. O Pantanal é a nossa vitrine, né? Mas nós vamos trabalhar com áreas úmidas em geral. E quais os benefícios que a sociedade pode esperar do INPP? Os benefícios é exatamente esse, é contribuir para a elaboração de políticas públicas, para que, com isso, essas áreas que são tão importantes para o bem-estar da humanidade, eu gosto de citar, né, você olha desde a história de Roma, por exemplo, quem abastecia Roma de grãos de alimento eram as áreas úmidas do Rio Nilo. Então isso é da história da humanidade. Então a preservação, o uso sustentável dessas áreas é fundamental para o nosso bem-estar em função dos serviços ecossistêmicos que eles nos fornecem. E o INPP pretende fortemente, então, trabalhar nesse sentido. Vai ser mais um tijolo nesse edifício que vem sendo construído aí pelo MMA, pelo MCTI, pelo INAL, pelo CPP e por todos os parceiros nossos aqui nesse podcast. Professor, aí com a criação agora do INPP, existe o INAL, o CPP. Qual que é a diferença dessas instituições, desses órgãos aí? É uma boa pergunta, né? Porque muita gente confunde. Confunde porque é toda uma história, é um contínuo, né? O primeiro que surgiu foi o CPP, há 20 anos atrás também. Mais de 20, em 2002. Centro de Pesquisa do Pantanal. O CPP é uma OCIP. Ela busca também trabalhar com pesquisas para beneficiar o Pantanal, o CPP. Depois, em 2008, nós aprovamos o INCT, o INAL, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que na realidade é um grande programa de pesquisa, não é uma instituição. Isso confunde muitas pessoas, porque quando você fala Instituto Nacional, o pessoal acha que é uma instituição, né, de ciência e tecnologia. Mas não é, é um programa do CNPq, e o INCT, o INAL, ele é um grande programa de pesquisas. E finalmente o INPP, este sim, é uma instituição, é uma unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como tem o INPA, por exemplo,
né, que a MEIB trabalha, aqui nós vamos ter o INPP, que é o Instituto, já estamos tendo, né, o INPP, que é o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Então, o início desse trabalho vai ser um início bastante árduo, porque o papel, e aí eu aproveito essa oportunidade, né, eu vou ter um papel bastante trabalhoso, que é apresentar essa instituição, visitar vários parceiros, pode me esperar, viu, Fábio? Visitar vários parceiros para buscar parceria, então, no INPP, para o INPP, para que a gente consiga, então, executar a nossa tarefa da melhor maneira possível. Professor Yara, ultimamente a gente tem percebido o aumento da produção de camarões em cativeiros, né? Isso tem algum prejuízo direto para as áreas úmidas? Total, gente, total. Porque é uma transformação. Ai, que pergunta, menino, Márcio. Estávamos indo tão bem. Não, a criação de camarão marinho em cativeiro, e principalmente no Brasil, que se cria uma espécie exótica, transforma a área do manguezal em piscinas para cultivo de camarão. Então, é total, não é uma compatibilidade. O manguezal é um ecossistema de múltiplos usos. Múltiplos usos. E na hora que você, desculpa, transforma uma área de manguezal em piscinas de criação de camarão, você está reduzindo para um único uso. E esse um único uso traz benefícios, bônus, para muitos poucos. E o ônus fica dividido entre os antigos usuários dos manguezais. Essas áreas são cercadas, essas áreas têm pessoal armado, essas áreas têm cerca elétrica, essas áreas têm redução, às vezes totalmente, não tem custos de energia elétrica. Quando tem racionamento elétrico em certas áreas do Nordeste para a criação de camarão, não falta energia elétrica. Quem tem que construir as estradas, quem tem que construir os aeroportos são os governos, os gestores públicos e o principal, manguezal está na área do Entre Marés, zona costeira, patrimônio da União. Ele é patrimônio da União, é patrimônio de todos. Não tem dono. A zona do Entre Marés não tem dono. É zona da União, patrimônio nacional. Então, está tudo errado. O código que eu chamo Código Rural, que veio substituir o Código Florestal, aquele sim, o 4.711, o de 1965, era um Código Florestal. Veio em 2012 o Código Rural, que começou a dividir e dizer que a picum pode ser utilizado para carcinocultura, como se a picum não fosse manguezal. A picum é manguezal no mundo inteiro, só no Brasil que não. Já que, então, professor... terrivelmente, e os pescadores das áreas estuarinas onde foram instaladas carcinoculturas, esses pescadores ficaram proibidos de acessar a região estuarina. Professor Yara, já que você tocou no Código Florestal, já se passaram 11 anos, né, da criação do novo Código Florestal. Na sua opinião, de lá para cá, o que mudou em relação à proteção das áreas úmidas? Olha, não tem nada que proteja a área úmida. Não tem um único artigo. Para manguezal tem. Os manguezais, ecossistema manguezal, vírgula, em toda a sua extensão. É totalmente protegido. Área de preservação permanente. Só que aí depois puseram o artigo 11A, e o artigo 11A diz que a picum pode ser usado para carcinocultura e para exploração de salineiras. Agora, não tem um único artigo para proteção das áreas úmidas. As áreas úmidas estão sem padrinho,
sem pai nem mãe. Então, a minha sugestão, inclusive, está sendo incluído no trabalho do GT Manguezal, que a gente pegue o PL, que é conhecido como PL Pantanal, que está sendo apresentado no Senado Federal, é o PL 5482 de 2020. Eu estou sugerindo e botando vários considerandos para transformar o PL Pantanal num PL de áreas úmidas brasileiras. Então, todas as áreas úmidas brasileiras ficariam dentro do guarda-chuva desse PL que já está correndo no Senado Federal desde 2020. É lógico que ele agora vai ter uma nova numeração, porque muda de uma legislatura para outra, então vamos ter que arranjar um novo ou mesmo senador que apadrinhava o PL 5482 em 2020, continua, mas ele vai ter que ser reclassificado, recebe um novo número para essa nova... como é que é? Um novo... Como é que chama Mandato, o negócio? né? Legislatura. Nova legislatura, essa que recém iniciamos no dia de ontem. Eu tenho também um PL de Manguezal, eu tenho um projeto de lei de Manguezal que nós submetemos em 2017 para corrigir os erros da designação de Manguezal no Código Rural, na 12.651. Eu me nego a chamar de Código Florestal. Aí você vê, a gente tem ideia do quanto é importante esse inventário para que dê a designação adequada, né? E não porque políticos decidem que aquilo não vai ser tal área úmida. É a mesma coisa que está acontecendo em Mato Grosso, né? É toda aquela saída do Consema que pode drenar todos os plintossolos do estado de Mato Grosso. Isso é contramão total, gente. É uma questão não civilizatória, não é civilização. Eu ia perguntar, professora, que inconstitucional. Exatamente, é inconstitucional. Eu ia até perguntar, professora, porque o crescimento da população mundial e as mudanças climáticas, ele tem elevado, né, a demanda por produtos de origem animal e vegetal. E aí, assim, terras com aptidão reduzida para a agricultura passaram a ser incorporadas ao sistema produtivo, né? Que é justamente isso que você está falando. Mas aí tem um equívoco. Você tem hoje toda uma chamada da FAO em relação aos perda de solo agriculturável. Isso é realidade. Desde a Guatemala, ela tem, parece que já perdeu 20%. Aquele Uzbequistão, que é o celeiro de cevadas, né, para nossa cerveja, os trigos, né, também já tem perda de 25% desses tipos de solos. Então, aqui no Brasil também tem. Então, nós precisamos, primeiro, saber utilizar o que nós já temos disponível e não cada hora buscar novas áreas. Isso de buscar novas áreas é simplesmente uma exploração imobiliária. Ter, certo? A ciência já tem alertado sobre esse risco. Já tá, é uma comoção mundial. Por exemplo, a Holanda está passando por uma situação que o governo está desapropriando certas fazendas. Por quê? Porque ela tem produção, porque ela é altamente tecnológica, que abastece o mundo de ovo. Quando você compra esse ovo, só a gema do ovo, só a clara do ovo, sabe? É uma produção incrível. A mesma coisa para porcos, sabe? Então, ela sustenta uma imensidão, né, em termos de alimentos. Só que hoje tem que ser confinado. Por quê? Porque o solo está podre. Podre significa que ele não tem vida. Por quê? Porque a quantidade de fezes dos animais que coloca no solo, não, como o clima é temperado, tem a fase de gelo, né, de neve que empedra, então não decompõe. Então isso, só o período do verão deles não é suficiente para decompor tudo isso. O que acontece? A morte do solo.
Então, isso também está no Japão, sabe, nos países E tá europeus. faltando um alimento né? lá e eles estão de olho aqui. Não, eles não estão de olho aqui, é nós mesmos que estamos olhando aqui o nosso, certo? Então, por que Mato Grosso precisa utilizar essas áreas? Sendo que, segundo a própria Embrapa, nós temos milhões e milhões de hectares, eu não vou citar número aqui para não correr risco, de áreas degradadas que podem ser recuperadas. Exato. De pasto, de pastagem, e sem necessidade de você abrir novas áreas. É lá no norte do Brasil, né, Maybe, vem ocorrendo a drenagem das áreas úmidas para o plantio de soja e milho na Amazônia Legal, né? Qual que é o impacto no futuro dessas áreas úmidas na região de Savana? Sim, eu estava vendo a discussão, né, e pensando, refletindo sobre isso, né? Antes de eu te responder, deixa eu só fazer um comentário que a professora Yara falou e me chamou muita atenção a diferença, né? Que ela estava falando que eles têm um encontro com pessoas armadas, né, na região de áreas úmidas. Quando eu trabalhei com as áreas úmidas do Rio Grande do Sul, e lá a gente saía da universidade fardado, identificado como pesquisador nos carros institucionais, e era sempre muito bem visto, né, como instituição. Quando eu vim trabalhar aqui para Roraima, é quase que... na verdade, a gente corre risco de vida. A gente não vai fardado, não se mostra como instituição, com medo, literalmente, de levar um tiro na cara. Porque a região de Maracá foi tomada por garimpeiros, então a pesquisa parou na região da Ilha de Maracá, que é um dos polos gigantescos em que o INPA trabalhava e outras instituições trabalham. Então, hoje não se tem mais estudos lá na ilha. E em muitos lugares, eu trabalho principalmente aqui na região onde tem agricultura. Então, voltando para a pergunta do Márcio, né? A questão da drenagem, o que acontece? As áreas úmidas aqui, e como muitos lugares, elas funcionam como um estoque de água, né? De chuva, de transbordamento dos rios, se estoca água nesses lugares. O que acontece? Quando você drena esses lugares, eles drenam, né? Retiram a água e estocam essa água num canal de irrigação, que é para fazer a manutenção da irrigação. Então, quando você drena, você perde esse estoque de água. Então, o que antes o transbordamento dos rios e a chuva alocava água nesses lugares, passa a descer. E quem conhece a região amazônica, ou da região amazônica, sabe que a maioria das cidades elas são na borda de rios. O que acontece? Essa água vai toda para dentro das cidades. Então, isso é um tiro no pé, né? Acaba que... E a maioria dessas pessoas vivem na cidade. Quem tem grandes agriculturas aqui de plantio de soja, de milho, vive nessas cidades, e que são, como a professora Kátia falou lá no início, né? As próprias cidades têm as suas áreas úmidas e também estocam as águas, mas não suportam a quantidade de água. Por exemplo, 15 mil quilômetros quadrados de água. Imagina chegar... metros cúbicos, né? Chegar tudo isso de água numa região abaixo, né? Numa cidade, transborda as cidades. E aí essas notícias que saem sempre relacionadas à Amazônia, né? Que os rios transbordam e vão para dentro das cidades. Outro problema que a gente tem bastante que é a questão do glifosato, né? Os agricultores utilizarem inseticidas e herbicidas à base de glifosato. O glifosato é uma substância extremamente tóxica. E, principalmente, eu trabalho com micro-organismos. É extremamente letal o glifosato para esses micro-organismos. Eu trabalho com zooplâncton. É letal até uma certa dosagem e, num determinado tempo, é letal. Então, a base da cadeia já está sendo influenciada. E, desde então, não vai ter alimento para aquelas aves que são migratórias. E a mudança da alteração da paisagem, como eu estava falando ainda há pouco, quem vem da região de Manaus, essa parte aqui é extremamente turística, né? É uma região muito bonita, banhada por cachoeiras. Então, o turismo em si é bem grande, bem vasto. Então, isso já mudou completamente. Se tinha uma paisagem, que eu estava falando ainda há pouco para vocês, um campo verdinho, cheio de pocinhas d'água até chegar nas montanhas e tudo mais, quando você olha agora, é uma vastidão, é só um tapete verde
não se tem mais aquelas pocinhas d'água que se tinha, que era presente no ambiente, né? Nesse pouquíssimo tempo que eu estou aqui, eu já consegui ver mudanças de paisagem, né? E alternativas, como a gente pode ter alternativas, né? Que o professor Fábio estava falando ainda há pouco também. Eu sou do interior da Amazônia, eu sou neta de balateira, sou filha de pescador, então sou de uma cidadezinha da região da Amazônia que vive e viu essa transformação acontecendo dentro da Amazônia, né? E fui estudar para tentar defender do meu ponto de vista. Então eu vejo o ambiente não só da forma como a maioria vê, né? Como florestas e pessoas, florestas e animais. Eu incluo pessoas juntos porque eu sou daqui. Então, eu acho que deveriam ter alternativas e a inclusão, o melhoramento das leis, principalmente para que se possa ter o cultivo, mas de forma controlada e de forma mais consciente, que não tenham só prejuízos, né? E que isso não traga prejuízos para a gente também, né? Como eu dei vários exemplos aqui. Altas, pergunta para a professora Yara. Quem faz é o Armando Lacerda. Ouvi pela primeira vez que a retenção de carbono em áreas úmidas reteriam um carbono diferente, o carbono azul. A professora Yara pode esclarecer? Não, o carbono azul é a forma de chamar como o carbono bonzinho. É o mesmo carbono, é o CO2 do ar atmosférico, que é sequestrado pela vegetação do ecossistema manguezal ou a parte vegetal de outros ecossistemas costeiros. Então, nós temos a parte das marismas, a parte de macroalgas, a parte das microalgas da zona costeira, todos esses vegetais, entre aspas, eles são produtores primários. Eles sintetizam matéria orgânica com nutrientes e a luz do sol. E essa luz do sol, nutrientes e também carbono. Então, esse carbono que é fixado na hora da síntese da matéria orgânica, ele passa a ser incluído na estrutura desses vegetais, micro ou macro. Pode ser uma grande árvore ou uma gramínea, tem na sua estrutura um estoque de carbono, que era do ar atmosférico. Com isso, vai sendo retirado carbono do ar atmosférico. E no sistema das raízes, que geralmente estão subterrâneas, aí é o grande estoque desse carbono. Então, muitas vezes, tem na parte subterrânea um estoque de carbono maior ainda do que o estoque da parte aérea. Então, na floresta amazônica, esse grande estoque é muito maior na copa das árvores do que subterrâneo. Daí o grande problema da mortandade ou do desmatamento da floresta amazônica, do fogo na floresta amazônica, que libera todo esse super estoque de carbono que tinha sido sequestrado para fazer parte da estrutura da matéria orgânica. Então, o carbono azul é apenas um nome para ficar bonito, é o carbono azul. Tem o carbono verde, mas tem também o carbono marrom, que é o ruim. Então, hoje se fala muito, está na moda, de falar hidrogênio verde. É exatamente isso, é uma estratégia de marketing. Hidrogênio é hidrogênio. Carbono então, é carbono. O carbono azul é o mesmo carbono bom, só que ele é o bonzinho. E o manguezal essas plantas de regiões estuarinas, a parte de plâncton, fitoplâncton, as gramíneas costeiras tropicais, as grandes marismas, os bancos de macroalgas, todos esses são grandes sequestradores e acumuladores do carbono azul. A Estela Gonçalves pergunta aos coordenadores do INAU, né? Parabeniza as instituições envolvidas nessa importante iniciativa. De que maneira os pesquisadores que ficarem sabendo agora da iniciativa poderão contribuir com o inventário?
Professora Cátia? O inventário está organizado como se fosse uma árvore, né? Então, nós temos o professor Yun, que é aglutinando, recebendo, e temos os GTs, né? Por exemplo, a doutora Yara é responsável por um GT, né? Da parte... São vários grupos que vários formaram. grupos, né? Então, tem outros GTs, né? Como a Maybe está fazendo parte, que é lá da Savana. É a Maybe. Tem outra pessoa que faz parte dos campos de Murunduns, por exemplo, porque é notável no Cerrado e não dava para uma só pessoa pegar todos, né? Porque tem uma diversidade muito grande. Então, são esses GTs. Então, aqui abaixo dessa liderança do GT estão os pesquisadores associados, né? Que estão contribuindo, que faz parte, né? Inclusive, quero deixar bem que é uma participação voluntária, sabe? Não temos recurso nenhum. Mais né? uma vez, né? Mais uma vez, a gente está fazendo em prol, em benefício dessas áreas úmidas. Então, ela depende do qual é o tipo de área úmida que ela interessa. Entrar né? em contato. Aí entra em contato com a coordenação, a gente vê como a possibilidade. Né? Entre em contato nas redes sociais do INAU, manda aqui seu contato, deixa aqui no chat, né? Que alguém do INAU entre em contato com ela para ver que tipo de mais pesquisa fácil já ela vem. entrar em contato com o INAU, né? Certo. Então você pode entrar em contato, tá? Com o INAU. Uma sugestão, Márcio. Sim. Ver, dependendo da região que ela está, ver quem é o responsável pelo grupo de trabalho lá na região que a pessoa está. Aqui, por exemplo, no nosso grupo de trabalho, é o professor Reinaldo Bonzelli, aqui no IMPA. Então, ver em que instituição, qual a instituição que é responsável pelo inventário na região que ela está. Que ela está pesquisando, né? Isso, ok. isso. Mas E aí existem algumas diferenças. Por exemplo, lá em Roraima, a gente só tinha o ponto focal vocês, você entendeu? Não tinha outro ponto focal. Né? Sim, então, sim, vocês estão englobando o Estado, mas em outras regiões, por exemplo, a Savana, o Cerrado brasileiro, ele é muito grande, envolve muitas instituições. Então, a gente tinha que reunir essas pessoas, né? Então, foi designado, partimos, né? Essas áreas úmidas para poder agregar mais pessoas, porque senão o GT ficaria muito grande e não funcionaria, né? Então, na hora que a gente recebe, né, essa hora é que a gente une por regiões, por bioma, por exemplo. Então, aí nesse sentido, o mais prático mesmo é entrar em contato com a coordenação do INAU e a coordenação encaminha para onde que for, dependendo da região que a pessoa estiver, né? Guilherme fala que a professora Yara é uma das maiores autoridades em manguezal do mundo. Grande contribuição. Maria da Glória Bandeira parabeniza a todos os envolvidos pela iniciativa e contribuição com o meio ambiente, principalmente das áreas úmidas. Maria Fernanda da Wetlands International Brasil acompanhando, parabéns pelo assunto tão fundamental e propício para o dia de hoje. E tem uma pergunta para o Fábio. Com o desmonte dos conselhos e comitês ocorrido nos últimos anos, a exemplo do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, qual a perspectiva de retorno das atividades dessas instituições na atual gestão do Executivo Federal? Olha só, a gente tem, enquanto servidores da Casa do Ministério do Meio Ambiente, a gente tem sim expectativas, né? Do desejo, né, de quem trabalha na agenda, a gente realmente ter um Comitê Nacional de Zonas Úmidas funcionando, representativo, né? Então, hoje, atualmente, a gente tem um conselho que a gente conseguiu fazer uma proposta alguns anos atrás, mas ela foi muito reduzida no caminhar da proposição e ela acabou com uma composição assimétrica, né? Ela tem muito governo, pouca academia e praticamente só tem uma representação da sociedade civil, tá? Então, a gente entende que é importante se repensar, se refazer essas instâncias de gestão, né? Eu acho que a gente tem um dever de
trabalhar dentro das políticas públicas, dentro desses colegiados, de uma forma transversal, tá? Isso é uma coisa que a ministra Marina Silva traz bastante, ela trouxe desde a primeira vez que ela assumiu o cargo, e que ela é essencial de fato, porque a gente tem diversos dos problemas que a gente está citando aqui, a gente tem às vezes outros colegiados, outras pastas que são a referência financeira, a referência técnica de negociação nacional e internacional para isso. Então a gente clima, né? A gente tem um endereço certo, biodiversidade, a gente tem a CDB, né? A gente tem água, tem solos, então, enfim, vários temas que a gente está tratando aqui, não só isso, né? A gente tratou de mais outros temas também, né? Tratamos aqui de saúde, como a Meire trouxe, tratamos de alimentos, de produção sustentável, enfim, né? Então a gente precisa ter formas eficientes de diálogo e de transversalidade com as outras pastas, tá? Eu acho que isso é essencial. Então a gente teve a reconstituição de alguns colegiados agora no primeiro dia de mandato do novo governo, então foi instituída uma nova estrutura para o Ministério do Meio Ambiente, né? Atualmente, a diretoria que está recebendo o tema das áreas úmidas é a Diretoria de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade, decidiu que está na Secretaria de Biodiversidade, né? Então a gente espera que já um alinhamento forte com a própria CDB, com todos os âmbitos da biodiversidade, a gente espera que tenha esporte. A gente sabe que o clima ele é realmente um carro-chefe, não só no Brasil, mas em diversos governos, enfim. Então a gente espera que a gente consiga trazer isso. Tem um fortalecimento das instâncias participativas, né? Olhando para gênero, olhando para diversidade social, olhando para diversidade regional, enfim, né? E obviamente conhecimento acadêmico, e a gente espera conseguir fazer esse trabalho da melhor forma possível, né? Enfim, eu não posso responder como representante do Ministério, tá? Mas essa é uma leitura enquanto servidor da casa do discurso que a gente vem recebendo e das informações que veio com a reestruturação do Ministério do Meio Ambiente. Grandes desafios, né, Fábio? Opa, Fábio, aí que é bom. Nós estamos aqui, viu? Estamos juntos. Sempre, muito obrigado, doutora Yara. A gente sabe da contribuição que já trouxe e a gente espera que nessa reformulação a gente consiga, né, avançar bastante e voltar para a nossa normalidade, para o nosso engajamento. Nós estamos chegando ao fim do nosso podcast, mas antes tem uma pergunta que eu gostaria que todos respondessem, né? Sua opinião. O Reinaldo Camacho fala o seguinte: qual futuro podemos esperar para o nosso planeta e região brasileira, né? Diante de tudo isso que a gente está vivendo, e aí a gente pode estar encerrando já com a consideração final e cada um colocando sua opinião diante dessa pergunta do Reinaldo. Região do Pantanal, que ele está falando. Futuro da região do Pantanal? Repete. Qual futuro podemos esperar para o nosso planeta e região do Pantanal? Eu acho que a Yara pode começar, ela tinha Professora levantado Yara. Eu diria tempos difíceis, mas não podemos esmorecer. Resistimos 4 anos, por que não mais? Por que não manter a esperança? Eu sou aquela que vou olhar o copo meio cheio e vou buscar sem esmorecer. Tem muita gente que acredita na gente. Nós somos alguns, nós estamos hoje aqui como 3 pessoas para falar das áreas úmidas, 4 com a Kátia, que são pessoas que estão lutando há muito tempo. A Maybe pode ser mais recente, mas ela já vestiu a camiseta. Então, nós não podemos esmorecer, mas que os tempos não serão fáceis, não serão. Com o sistema econômico, onde tudo se vê, é viável do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista ambiental é uma tragédia. Então, nós temos que ter esperança, embora tenhamos que estar cientes de que a estrada é esburacada. Eu vejo com um pouco mais de pessimismo, embora eu tenha esperança também. E meu pessimismo se justifica pela questão climática, que vai afetar todo e qualquer bioma. E essa questão climática é um problema de governança internacional
e que nós estamos aprendendo a lidar com ele ainda, né? Então, a gente vê hoje que o poder econômico ele está se impondo cada vez mais, e enquanto nós não resolvermos a questão climática, eu acho que nós estamos correndo grandes riscos, porque você vê que a coisa se retroalimenta, né? Você aumenta a temperatura, seca parte das áreas úmidas, libera o carbono azul, né, na forma de CO2, que retroalimenta a mudança climática e assim vai. Eu sou otimista como a professora Yara. Então, eu faço parte de um grupo que acredita ainda que vamos ter condições. Como que eu acredito? Vocês já viram os escândalos no setor financeiro que está aparecendo, que tudo falso. Né? Então, toda essa luta para ter dinheiro, ações subirem, a gente está vendo que está desmoronando. Né? Isso tem que fazer repensar o que é esse sistema econômico nosso. Por que ele tem que ser além do que é a nossa vida? Né? Então, falando de áreas úmidas, se não tiver a água, não tem agricultura, não tem cidades funcionando. Então, as pessoas também da parte urbana, elas têm que entrar nessa luta nossa. Enquanto nós estamos como pesquisadores, cientistas, nós precisamos que a população também participe dessa luta, porque é uma luta que nós temos para podermos sobreviver. Eu acredito que a humanidade não vai chegar a dar o tiro na própria cabeça. Maybe. Eu sou do time dos otimistas também. Eu acho que estava balançando a cabeça, concordando com a professora Kátia, que a gente tem... estou gostando muito do trabalho que a gente está fazendo aqui, porque a gente faz um trabalho integrado com as comunidades tradicionais. Então, semana passada a gente estava com comunidades indígenas e eu fiquei impressionada a capacidade dessas pessoas de discutir um artigo científico que foi gerado de uma tese de doutorado. Então, eu sou muito otimista de que conscientização e a gente indo à luta, apesar de ser da geração mais recente, né, de pesquisadores, como a professora Yara falou, mas eu realmente visto a camisa e estou disposta e muito otimista para que a gente consiga fazer grandes mudanças e melhorar o futuro das áreas úmidas, né? Porque aqui, como eu falei para vocês, a gente ainda não tem um número correto, a gente ainda não tem, ainda está fazendo o inventário ainda. Então, eu acho que tem uns 2, 3 meses atrás que eu escrevi um texto, né, um lamento para um blog da Bocaina. E aqui a gente está descobrindo para destruir, né? Mas o fato de colocar as áreas úmidas de Roraima no mapa, para mim, já vai ser um grande avanço, porque é saber que aqui existe e saber que, da forma, do jeito que está indo, com influência de garimpo, com influência de agricultura, também existem as comunidades que também cooperam com a gente, estão dispostas a lutar pelos ambientes que vivem. Então, junto com todos eles, eu acho que a gente consegue, sim, apesar das mudanças climáticas, apesar de tudo isso, sabe? Eu sou bem otimista, ainda sou otimista. Queremos a savana da Roraima no mapa. Por favor, vamos está, colocar. Já está, né? Já. Antes de passar a palavra ao Fábio, o Pedro Braga Neto, ele fala que o Distrito Federal tem uma legislação específica para a proteção dos campos de murundus. Estamos convergentes na defesa das áreas úmidas. Parabéns pela luta e resistência. O Alexandre Herbert falou o seguinte: acredito que a proteção das pequenas áreas úmidas, como as veredas e campinaranas, por exemplo, podem dar uma perspectiva melhor de futuro às áreas úmidas, pantanais e biodiversidade. Exato. Fábio, a gente viu o time, lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro, né? E aí passou a bola agora para você para responder essa pergunta do Reinaldo Camacho sobre o futuro. Qual futuro podemos esperar para o nosso planeta e região do Pantanal? Não, vamos lá. Eu sou do time que vamos lutar, né?
Faz o gol aí, Fábio. Não, perfeito. Eu acho que a gente tem um papel, todos nós aqui, essencial, né? A gente faz parte de uma sociedade em mudança, né? Eu sou otimista nisso, que a gente, há 10 anos atrás, muitas das coisas, muitos dos valores, né? Muito da diversidade social que a gente não sente hoje se manifestando, hoje a gente tem, né? A gente tem uma pluralidade de vozes muito maior, né? A gente tem esses sentimentos, né, que hoje, por exemplo, estão focados, por exemplo, na Amazônia. Você fala na Amazônia, então fala assim, Amazônia, né, como, né, um grande símbolo. Mas eu acho que o ponto, se a gente consegue envolver a sociedade, sensibilizá-la a ponto, como da forma que a gente está fazendo aqui, de outras formas também, mas que a gente consegue trazer mais gente para o barco, né? Quanto mais a gente conseguir fazer isso, maior o nosso poder de mudança. E eu acho que está aí a diferença. Está aí, eu acho que a minha positividade, que a gente vai sim conseguir fazer a diferença. A gente, obviamente, vai ter um mundo diferente com mudanças climáticas. A gente vai ter que ter a sabedoria de conseguir, da melhor forma possível, incluir as áreas úmidas, e aí fazendo um link já com o tema desse ano do Dia Mundial das Áreas Úmidas, que é restauração, né? Então, a restauração vai ser essencial, a restauração das áreas úmidas é essencial para que a gente consiga trabalhar as agendas de água, de solo, de clima, de biodiversidade, sociais, enfim, econômicas. Então, acho que a gente tem um momento de mudança da sociedade em que as empresas estão olhando financeiramente a biodiversidade ainda não, mas o clima, por exemplo, já está entrando como um ativo, né? Então, eu acho que a gente tem muito caminho a trilhar, mas para a gente fazer isso, para a gente ter essa positividade, a gente tem que estar realmente engajado, a gente tem que estar, enquanto pessoas que têm acesso à informação, ajudando a difundir, né? Então acho que fica aí o convite da gente trabalhar junto, da gente fazer isso da melhor forma possível, e eu vejo o inventário de áreas úmidas como uma ferramenta essencial para a gente valorizar essas áreas no nosso Brasil inteiro. Muito bom. O Reinaldo fala o seguinte: parabéns a todos, brilhante trabalho, leis mais duras para o garimpo. Fica aí a dica, pessoal. Bom, chegamos ao fim do podcast. Obrigado aos nossos convidados, professor Paulo Teixeira, coordenador do INAU, diretor interino do INPP e professor da UFMT, professora Kátia Nunes da Cunha, também coordenadora do INAU e professora da UFMT. Obrigado ao Fábio Chicuta, analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, também a professora Yara Chefe Novelli, professora sênior do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e sócia fundadora do Instituto Bioma Brasil, e a doutora também Maybe Bandeira, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Muito obrigado a todos, e a equipe do INAU, do CPP, agradece a todos que participaram, contribuíram, enviaram sua pergunta. É isso, né? O objetivo é esse: levantar a discussão, ouvir os internautas, ouvir a população, e a ciência tem feito isso. Reunir esse time de pesquisadores que conseguimos, nesse bate-papo, traçar um pouco, né, como que estão as áreas úmidas do nosso Brasil. Agradecemos a LAC Concurso pela realização, ter nos cedido o estúdio aqui para a realização desse podcast, na pessoa do professor Luiz Antônio Carvalho. E você, internauta, pode compartilhar esse link com o seu grupo de amigos e espalhe essa ideia, né, de conservação, de preservação, já que os pesquisadores já estão empenhados no inventariar das áreas úmidas. Então, vamos nos unir na preservação das áreas úmidas antes que elas desapareçam. Até o nosso próximo encontro. Até lá!